Olá, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa diferente, fazer um vídeo diferente de todos aqueles que eu faço sempre. Um pouco diferente, na verdade. Eu vim falar do meu trabalho, da educação do nosso Brasil, que a educação pública do nosso Brasil, né? Que anda um pouco precária. E assim, eu senti necessidade de falar um pouco, dar um enfoque do lado do professor, a visão do professor, a visão de quem tá lá na sala de aula. E a gente vê a visão do estudioso no assunto, do prefeito, da secretária de educação. E quando vai pegar alguns professores para falar, eles ficam meio sem graça, meio com medo. Bom, eu tô aqui para falar o que eu vejo e o que a maioria das pessoas que eu conheço vem. O que acontece com a educação do nosso país, a educação pública do nosso país. Eu não vou nem tocar no assunto do salário de fome que os professores recebem, porque esse assunto vocês já conhecem e sabem muito bem. Mas vamos falar da condição de trabalho, a condição real de trabalho. Todas as salas que eu conheço, de escolas que eu já passei, que eu já vi, existem um número grande de alunos dentro da sala de aula. Educação infantil. Educação infantil é aquelas crianças que ainda estão aprendendo a cortar, usar tesoura. No colégio público é uma professora para 27 ou 28 alunos. Imagine 28 crianças pequenas necessitando de auxílio e uma única pessoa para tomar conta de todas. É isso que acontece. Aí nós vamos para a educação, para o ensino. Antigamente a gente chamava de alfabetização, né? E eu tô com uma turma até dessa esse ano. São de 28 a 30 alunos. Tem lugares que são 33. Eu já peguei turma de 36. 36 alunos para um professor. E aí, aquelas regras básicas. Você tem que mandar dever de casa pelo menos 3 vezes na semana. E você manda. E ele não vem feito. Por mais da metade dos alunos. Porque os pais não estão interessados em fazer o dever de casa com os alunos. Ou quando vem feito pelos pais. O que perde a noção completamente do que é para ser feito num dever de casa. Para quem não sabe, vou informar. O dever de casa nada mais é do que a fixação do que a criança viu na sala de aula. Então é para ser feito com o auxílio de um adulto, um responsável, mas não ser feito pelo responsável. Ele vai explicar como se faz e vai auxiliar a criança, mas ele não vai fazer pela criança. Não é isso que acontece. Aí você é cobrado de corrigir os cadernos. Só que ao mesmo tempo que você está corrigindo o caderno na sala de aula, você está passando o dever no quadro. Você está atendendo a criança. Você está deixando ir ao banheiro, vigiando se a criança está voltando do banheiro. Muitos itens, gente. São deveres de casa para corrigir, deveres de aula para corrigir, cadernos para serem corrigidos e feitos, atividades para as crianças que têm dificuldade. Outro assunto que deveria ser tratado é sobre a inclusão. Eu não sei em que momento a pessoa que inventou essa ideia de inclusão, ela imaginou que a pessoa realmente já está inclusa dentro de uma sala com pessoas sem nenhuma necessidade especial, uma professora que não foi preparada para tal, trabalhar com todas elas e mais uma criança com necessidades específicas. A gente não pode sair da sala para cuidar dessa criança, a gente não vai para o banheiro com ela. E aí, se a gente for, vai deixar o restante todo na sala. E quando a gente vai cuidar dessas crianças com dificuldade, a criança é agressiva. Sem se contar que as escolas não estão preparadas para receber, nem fisicamente e nem de pessoal. Porque a escola não tem enfermeiro, não tem ninguém que possa tratar, e essas crianças, elas
tem crises nervosas. Apesar de até de estar tomando remédio, a gente sabe disso que acontece. Então, eu não sei que inclusão é essa, sendo que sem contar também que algumas crianças agridem as outras, as com dificuldades especiais. Não fisicamente, mas verbalmente. E a gente tem que lidar com isso tudo. E se você chama a atenção do aluno, a mãe vem reclamar com você porque você chamou a atenção. Outras coisas, elas não vêm não, sabe, gente? Que você tá ali dando dever, que você tá ali cobrando, que você tá ali querendo um futuro pro filho dela, elas não vêm. Mas se você deixa o filho dela sem lanche, sem a merenda na escola, elas vão lá reclamar. Se não tem aula no dia de hoje, elas vão reclamar. Por quê? O filho dela vai ficar sem a merenda, vai ficar sem a aula e ela vai ter que cuidar do filho dela. Chegamos ao ponto, gente. A educação brasileira, a educação pública brasileira, ela entrou num patamar que eu particularmente detesto, que é o patamar de, como eu poderia dizer, fundação beneficente, por aí. Porque a escola pública, ela virou um lugar onde depositam as crianças, não para aprender, mas para se alimentar e serem cuidadas por uma outra pessoa que vai se responsabilizar pelo filho, que não seja ela própria, mãe ou pai, o responsável. E eles não... A maioria dos pais com quem eu converso, eles não estão muito preocupados em saber se a criança realmente está estudando, está aprendendo alguma coisa. Estão preocupados se a criança está na escola. E se ela está na escola, ela está tendo comida, ela está tendo quem cuide, ela está tendo quem se responsabilize. Caso aconteça alguma coisa errada, vai ter com quem processar. Estão dando para entender? É bem por aí, gente. Quando a mãe é chamada, porque você já não aguenta mais mandar recado e não ser respondida e a mãe é obrigada a ir à escola, ela vira pra você e fala assim: mas eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, como assim? Filho é seu. Dá vontade de dizer isso, sabe, gente? A gente não pode dizer. Por quê? Por que a gente não pode dizer? Porque a mãezinha pode se sentir ofendida e começar a inventar história pra te processar. Os professores estão assim, amarrados, atados. Nós não podemos falar nada. Quando mandamos recados, e não adianta de nada, porque eles simplesmente não veem os recados. Os cadernos vêm com os cadernos, com os recados sem assinar, porque o pai não viu, a mãe não viu, eles não estão nem aí, gente. Aí depois vem reclamar. Aí vem a prefeitura, vem o pessoal da televisão e fala assim: a educação está ruim. Gente, por favor, a mãe leva a criança para a escola só no intuito de receber o Bolsa Família no final. Porque a criança fora da escola não recebe Bolsa Família. A criança está indo para a escola, mas não está estudando porque não está nem aí. Vocês querem uma prova disso? Já teve aluno que virou na minha cara e falou que ia ser bandido. Eu não quero estudar não, porque quero ser bandido. Fora aqueles que nem falam nada, eles simplesmente continuam fazendo o que estão fazendo e não estão nem aí. O professor repete a mesma coisa 300 vezes, a criança não cala a boca, não para de falar um minuto, não para quieta, não senta. Como que uma professora vai conseguir dar uma aula desse jeito, gente? Daí o motivo pelo qual eu vivo com problema na voz, afônica. Isso fora aquelas que ficam loucas. E aliás, eu nem sei quanto tempo vou duração, né, gente? Porque o professor que quer trabalhar de verdade fica assim, que nem eu, meio tonto, meio louco, meio paranoico. Mas a verdade é essa. Então, educação, gente, o problema da nossa educação não é os professores que são incapacitados, não. Não é. É exatamente ao contrário. A gente tem muita capacidade, porque se não fosse a nossa capacidade, a escola ia estar pior do que está, porque não é mais uma escola, não é uma instituição de ensino. É uma instituição onde se educa. Palavra-chave. Educação. No tempo da minha mãe, a gente falava assim: educação vem de casa. E vinha mesmo. Hoje em dia, a educação tem que ser da escola. 4 horas e meia para educar o seu filho que fica 20 horas na sua casa. Ou 20 horas na rua.
Porque tem mãe, gente, que deixa a criança na rua o dia inteiro. Ou a criança tá fazendo o que for, eles não estão nem aí. Mas tudo bem, vamos entrar lá no âmbito da educação. O que era educar? Educar é o que eu faço com o Emanuel aqui em casa, meu filho. É dizer o que é certo e o que é errado. É não permitir que faça o errado. E quando faz errado, a gente tem que punir. Aí, assim, mas punir? Punir é errado? Ah, é. Punir é errado. No Brasil não é então, porque eles já são certos da impunidade. E aí a pessoa reclama. Nossa, tá um problema sério. A violência no país. Como assim? A educação tá uma porcaria porque o próprio governo não deixa que melhore. Aí você vai e pergunta: vamos punir as pessoas que estão fazendo as coisas erradas? Punir? Ah, o cara tá certo da impunidade. Desde agora, gente, ó, desde criança. Porque a outra bate, fura, pega o lápis, enfia no olho do outro. E ele é chamado da direção: olha, não pode fazer isso. Pede desculpa. A criança vai lá e pede desculpa aí. Volta pra sala de aula e o outro tá lá com o olho furado, o braço quebrado. Tem que desculpar. E daqui a meia hora o cara tá furando o olho de outro. Cadê a punição? Antigamente, a gente podia ser expulso da escola em casos tão graves. Em casos menos graves, a gente tinha que ficar 2 dias sem ir para a escola. O pai era chamado, o pai ouvia e atendia, ajudava. Hoje em dia, gente, nada disso pode ser feito. E ainda vem gente perguntar por que a educação está ruim. Não é a educação que está ruim. Não é só a educação da escola. A educação de casa tá péssima também. Porque não existe. Aí chega na escola, a professora tem que fazer o papel de mãe. Meu filho não pode chutar o colega. Olha, o lixo é na lixeira. Querido, eu acabei de falar que o lixo é na lixeira. Não puxa o cabelo do colega, não. A aula inteira, isso. Em que horas que vem o ensino? Que a verdadeira função da professora é ensinar, não educar. Alerta, gente, eu não sou educadora na escola. Eu sou professora. Eu tenho a função de ensinar. Educadora, eu sou em casa aqui com o Emanuel, tá, gente? Então, eu sempre falo isso nas reuniões em que eu participo e até com as mães dos meus alunos eu já falei que eu não sou educadora, eu sou professora e eu tô ali para ensinar. Eu sou curta e grossa, sempre. Porque eu acho que a gente tem que mandar real. Tem que ser realista. Mas vocês não querem a verdade? Não querem a verdade. A verdade é essa. A educação tá uma porcaria por causa disso. E ó, eu vou falar assim: Elisama, mas você tá falando isso porque você não tem preparação. Ó, pra quem não sabe, eu fiz faculdade também, tá, gente? Além de fazer o normal, essa loucura. Eu fiz faculdade de pedagogia. Já estudei todos os estudiosos, aquilo tudo. Mas o grande problema que eu vejo na educação tá aí. Vem de cima para baixo. E infelizmente eu tô lá no baixo. E hoje em dia o professor tem sido visto menos que o aluno. Eles mandam mais do que a gente. Porque se você manda ele ficar de castigo, aí ele vira pra mãe dele e fala assim: a professora puxou meu braço, a professora me deixou assim, sabe? A professora pode nem ter feito nada, mas a mãe não conhece nem o tipo do filho que tem. Aí ela acredita, a professora é processada. Por isso tem muita professora que não faz nada, gente. Deixa rolar. Foi fazer? E aí vai estragar a vida dela. Ou outras fazem e pagam pra ver, tentam ensinar. Ou outras simplesmente passam por cima de tudo, ensina e vamos ver no que vai dar. Manda real pros alunos também. Tipo, sem educação não tem futuro. Eu tô encaixada aí. Eu mando real pros meus alunos. Se você não aprender, você não tem um futuro bom. Então decide você e eu tô aqui só pra ensinar. E aí, você recriminada? Legal. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô tentando educar. Ou ensinar. Porque educar eu tô educando.
Lembra do Emanuelzinho aqui em casa? Esse sabe já o que é certo e o que é errado. Pelo menos no âmbito dele, né? Ele sabe que não tem que jogar mamadeira no chão. Ele sabe que não deve mexer nas minhas maquiagens. Ele já sabe tudo isso. Bom, gente, isso é um pouco do que acontece dentro de uma sala de aula. Gritarias, tumultos, brigas, e o professor tem que passar por isso tudo e tentar resolver todos os problemas ao mesmo tempo, sem se contar que é cobrado de dar trabalhos diferenciados, e o professor acaba sendo ator, cantor, professor, pai, psicólogo e etc. E fica difícil, porque nós somos apenas uma pessoa para lidar com um problema de 37, 34. Há turmas com 40, 45 alunos de quarto ano, quinto ano. Vocês querem saber o que é quarto ano, quinto ano? Para quem não sabe, quarto ano, quinto ano é a antiga terceira série e quarta série. Pois é, também não são grandes, não são adultos, não são adolescentes, pré-adolescentes. Aí vocês perguntam assim, por que você está gravando isso? Essa semana um aluno meu resolveu me mandar tomar isso aí mesmo que você pensou. E eu pensei, mando ele primeiro? Claro, obviamente não mandei. Óbvio, né? Eu sou adulta. Mas irritou, sabe? Estressou. Não é a primeira vez que isso acontece comigo. Isso já aconteceu outras vezes e... Só que dessa vez eu fiquei mais revoltada, sabe, assim. Porque na maioria das vezes o aluno que faz isso é aquele que realmente não faz nada nunca. Nunca, nunca. E que a mãe vira pra você e diz assim, eu não sei mais o que fazer. Meu Deus. A mãe não sabe mais o que fazer. E eu, professora, tenho que saber. Se alguém tiver uma dica, uma ideia do que eu posso fazer, pode escrever aqui embaixo, porque eu já tentei de tudo, então de repente uma ideia nova, né? Bom, é isso. Desabafo louco e dá uma ideia mais ou menos do que é uma sala de aula, uma escola pública. Gente, sem se contar que eu falei também das coisas da precariedade. Tem escola que não tem papel, a gente tem que comprar papel, ofício. E não tem caderno, as crianças não tem lápis, não tem isso, não tem aquilo, não tem caneta pro quadro branco, bota quadro branco, não tem caneta pro quadro branco, a professora tem que comprar. Então o salário da gente é basicamente, além de tudo, comprar folha também, caneta para quadro branco. A gente paga para trabalhar, eu já disse isso, vocês sabem disso, então, bom, é isso. Se você gostou, joinha, se detestou também. Fazer o quê? Mas fiquem com Deus e comente, avalie. Se inscrevam aqui no canal, aqui em cima, tá? Beijinhos e até o próximo surto, quem sabe? Tchau!